Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque já está aqui conosco. Bia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Ari, boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo, que nem você falou que a gente pega uma carona aí nessa confusão de levar as crianças e buscar. É um horário que a gente tem muitos pais, né, ouvindo a gente no carro. E é um tema muito legal que a gente vai falar hoje, que eu estava aqui conversando antes da gente entrar no ar, que é vestibular, Enem, pais. A gente está aí já tudo batendo na porta, né? Semana que vem a gente já tem a primeira etapa do Enem. Os vestibulares particulares, alguns já estão acontecendo. Sim. A gente tem também o PAS, que acontece em dezembro, aqui em Brasília, lá, né, para todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, tem uma mobilização das escolas, das famílias, dos próprios estudantes, né? Eu tenho uma filha que vai fazer a primeira vez, que é o PAS do primeiro ano, tá super ansiosa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, assim. Qual que é a importância da escola apoiar esses alunos com conteúdo, com apoios pedagógicos, reforço e apoio emocional, né? E, assim, o papel de nós, pais, que estamos conduzindo os nossos filhos para uma etapa tão importante, que é uma transição, né? Quem vai fazer o vestibular ali, terminando o ensino médio, está concluindo uma fase importante, né? Que é aquela fase de adolescente, né? De criança, adolescente, jovem, e está indo para a faculdade. Isso tudo é uma grande pressão. As crianças, os jovens sofrem, sim, essa pressão, porque por mais que a gente ache que aquele clichê, aquele lugar comum, você só estuda, então não faz mais do que a sua obrigação, mas o só estudar para quem tem 16, 17, 18 anos é muita coisa. É muita coisa. Né? E por mais que você tenha... Eu me lembro bem dessa fase na minha vida. Por mais que você tenha um lar amoroso, acolhedor, os pais que te cobram, obviamente, estudo e desempenho, mas que também te oferecem a possibilidade de perceber que você é um ser humano e não uma máquina de resultados, né? Mesmo assim, é muita coisa, né, Bia? Porque a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Em paralelo a essa exigência, essa mudança, digamos, acadêmica, tem outras tantas mudanças acontecendo na vida de um adolescente, de um jovem, que ainda não está maturado o suficiente para conciliar tanta coisa, né? E aí entra em parafuso, se deixar. E assim, para além dos estudos, de ter que passar no vestibular, ter que passar no PAS, tem aquela escolha. Você ainda tem que escolher a profissão que, em tese, você vai seguir para o resto da sua vida. E eu digo em tese porque a gente pode sempre mudar de opinião, até para não trazer esse peso. Eu acho que isso é o primeiro ponto, inclusive, que a gente tem que trazer para os nossos filhos. Perfeito. Que, poxa, você tem 17, 18 anos e você já tem que escolher a profissão que você vai exercer, não necessariamente pro resto da vida, mas por algum tempo. Então, falar para os nossos filhos que todas as escolhas, elas podem ser revistas em algum momento. É claro que dar subsídio para eles escolherem de uma maneira mais assertiva e mais consciente é necessário, mas trazer essa possibilidade de mudança de rota no futuro tira um pouco desse peso. Total. Né? Então, assim, olha, você tem que escolher, você tem 17 anos, você tem que saber o que você vai estar fazendo aos 55. Não, você pode fazer um vestibular para psicologia e, eventualmente, seguir uma outra área aliada ali na psicologia, mas não necessariamente uma psicologia clínica. Então, trazer a possibilidade de mudança para os nossos filhos, para que eles possam se sentir mais seguros e mais tranquilos de falar, eu posso escolher, mas isso não é uma coisa definitiva para o resto da vida, né? Eu posso errar, né? Eu posso errar, posso falar, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso fazer uma outra faculdade, eu posso fazer uma pós-graduação. Enfim, existem muitas possibilidades. Quando a gente fala, por exemplo, de medicina, que é um curso muito concorrido, e em tese, se você faz medicina, você tem que seguir. Mas você pode seguir para a área de gestão. Poxa, eu não gostei ali, não me senti bem trabalhando na parte clínica. Você pode seguir na gestão, você pode virar um empresário na área de saúde. Então, existem muitas possibilidades dentro das profissões. Então, mostrar isso para os nossos filhos e ajudá-los nessa escolha. Né? O segundo ponto, eu acho, é a instituição onde o seu filho está. Ela está preocupada com os números de aprovação, quem vai, né, quantos aprovados e tudo mais, ou ela está preocupada com isso e também para dar um suporte para esses jovens que são muito jovens para passar por tudo isso,
para que eles passem de uma maneira saudável, sem a pressão. Até porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Quando você tem um jovem tranquilo, não 100% tranquilo, que eu acho que é muito difícil você ir para um vestibular com zero ansiedade. Mas assim, mais seguro de que você está sendo abraçado e acolhido pela sua família, pela escola onde você estuda, a chance dele se dar melhor é muito grande. A gente vê aí como a ansiedade atrapalha em tantas coisas, né? Quando você está super preparado para uma prova, mas você está muito pressionado, você dá um branco. Né? A gente que é jornalista, quantas vezes quando você vai entrar ao vivo em alguma coisa, em televisão, que você tá nervoso, você dá um branco, você não lembra, não lembra mais do que você sabe. E muitas vezes a gente sabe, né? Então é isso. Dar esse suporte dentro da família, não cobrar tanto, ter essa medida da cobrança e ter também dentro da escola esse suporte afetivo e socioemocional, que é muito importante. Lá no Leonardo da Vinci, onde os meninos estudam, eles têm um serviço de orientação ao vestibulando, que são atendimentos individuais que passam pela escolha da profissão, né? Tipo uma orientação vocacional, claro que não tão ampla, porque é um bate-papo, mas é um bate-papo com uma pessoa da área da pedagogia, da área da educação, que traz esse conforto para os alunos, esse colo que eles precisam, esse norte que muitas vezes a minha filha ela está no primeiro ano e ela é tudo muito novo. Então, tudo que a gente tem de suporte para os nossos filhos e para os alunos dentro da escola é super válido para que eles possam se sentir tranquilos. E claro, assim, aquele clichê que a gente ouve sempre, o que eu devo fazer para me preparar? Não deixar para estudar tudo na última hora, né? Ir estudando de uma maneira gradativa, tentar, nas vésperas da prova, se desligar. Não adianta achar que na véspera ou na semana... Tudo. Exatamente. Eu vou estudar aqui 6 horas por dia porque falta uma semana para a prova. A chance de você chegar na prova esgotado é maior do que você aprender alguma coisa. Então, fraciona. A gente ainda tem... Para o Enem, a gente só tem essa semana, mas para as outras provas e vestibulares, a gente ainda tem um chão pela frente. Então, fraciona os seus estudos, procura ter momentos de lazer também, isso é super importante. Sim. Dormir. Os jovens gostam de dormir tarde, né? E mexer muito no celular. Então, o dormir é quando os estudos mostram aí, né? Neurociência e tudo, que a gente fixa as informações que a gente absorve durante o dia quando a gente dorme. Então, não adianta estudar até 3 horas da manhã e achar que por isso você está aprendendo mais. Não. Pega o conteúdo, fraciona em horas no dia, faz essas horas intervaladas com períodos de descanso, de você, né, dar uma volta na quadra, enfim, assistir uma televisão, se distrair de alguma forma e depois voltar. Não adianta botar muitas horas de estudo seguidos que você não vai render. Então, seguir algumas dicas, mas o mais importante, converse lá na sua escola, busque orientação. Todas as escolas têm apoio pedagógico, orientação pedagógica. Busque essa ajuda. Os pais também, se vocês virem que os jovens estão ali muito ansiosos. Eu acho que aí a gente fala muito de autonomia na educação, e a autonomia tem essa dualidade. A gente entrega a autonomia e vê o tanto que os nossos filhos têm de preparo emocional e prático para lidar com aquilo ali. Se a gente notar que os nossos filhos não estão dando conta, a gente tem que dar um suporte. Por mais que eles tenham 16, 17, 18 anos, a gente traz pra gente, ajuda nesse planejamento dos estudos, identifica o que é essa lacuna da ansiedade. Será que ele não quer frustrar o pai? Olha, eu pago muito caro na sua escola, você tem que passar nesse vestibular, faculdade está caro, tem que passar na UNB. Tudo isso é necessário que a gente mostre, né, todas essas questões, mas isso precisa ser muito bem trabalhado para a gente não gerar um outro problema, né? Um problema emocional. A gente vê aí um adoecimento psíquico dos jovens, assim, de uma forma muito elevada hoje em dia, transtornos depressivos, de ansiedade. Então, acho que é nosso papel como pai e mãe se aliar à escola e dar esse suporte para os nossos filhos e entender que por mais que eles sejam adolescentes, que a gente acha que eles já têm alguma autonomia, muitas vezes eles só querem esse acolhimento. Falar, filho, eu tô aqui com você, e dar a possibilidade deles errarem. Não precisa ser o primeiro, não precisa ter aquele sucesso 100%,
porque isso gera um peso e uma pressão muito grande. E isso pode, assim, o tiro pode sair pela culatra, com certeza, né? Perfeito. Acho que quando a gente tá seguro, a gente consegue se desenvolver melhor e fazer com que os resultados que a gente busca sejam mais efetivos. Então, vamos cuidar, olhar para os nossos filhos, identificar as lacunas, dar um colinho para eles, porque eles devem estar numa ansiedade danada. E aí junta também, né, com prova final na escola. Sim, tem que conciliar tudo. Tem que conciliar. Você tem prova final, um monte de trabalho, um monte de coisa. E o vestibular, e o Enem, e o PAS. Então, assim, é muita coisa, para além de todas as outras questões hormonais, do humor, enfim, tantas coisas que a adolescência traz de desafio para a gente não chegar no lugar comum que adolescente é difícil, eles são chatos, eles são complicados. Não, eles precisam de ajuda, eles são só filhos que já cresceram um pouco, mas que continuam precisando da nossa ajuda e do nosso suporte, né? Ô, Bia, você que tem filhos e que tem uma filha que está ingressando aí nesse momento todo, imagino que com muita expectativa para essa primeira etapa do PAS, e já de olho na UNB, estando ainda no primeiro ano do ensino médio, como você falou, como é que é essa questão? Você percebe que ela costuma trazer e é fácil que ela se abra no que diz respeito a angústias, ansiedades e tal? Ou, enquanto mãe, você tem que estar ali cutucando, provocando, para que aí sim você tenha acesso ao que ela está sentindo e como ela está se vendo diante de tudo e possa prestar ajuda, pedir ajuda para a escola? Como é que costuma ser a sua experiência? Olha, a Marina, a gente tem uma relação muito bacana. E eu acho que, pelo menos é o que funciona para mim, eu acho que não existe uma fórmula na educação. Até porque cada filho é de um jeito. Eu tenho 4 filhos com personalidades completamente distintas. Mas eu acho que não invalidar o que eles sentem, não minimizar, faz com que eles corram pra gente. Então, se você chega um filho e fala, ai, mãe, tô muito ansioso com prova. Para com isso. Bobeira. Todo mundo faz prova, faz parte, a vida é assim mesmo. Aí seu filho não vai falar, poxa, o que eu tô sentindo, ele vai até mesmo se questionar se aquilo ali faz algum sentido. Então, assim, nós temos uma relação muito bacana nesse sentido. Mãe, tô com muito medo. Agora mesmo ela me mandou a foto da prova de matemática, que ela já não foi tão bem, mas ela manda. Fala, ai, mãe, me ajuda e tudo mais, que é a grande lacuna ali em casa. Exatas para todo mundo e para a mãe também, que não sabe ensinar nada de exatas. Mas é isso, a gente acolher e não minimizar o que os nossos filhos sentem. Porque para nós, eu tenho 43 anos, gente, vai fazer o vestibular, nada a ver, tá tudo bem. Mas é o vestibular e aquilo ali é muito para ela. Então, se ela tá ansiosa, se ela tá sem dormir, eu preciso falar, é difícil mesmo, filha, é uma coisa nova, mas a gente tá junto. No dia, ela fala, tô com medo de perder, isso é o grande medo dela. Que aí vê aquelas matérias de chegou e o portão fechou e não conseguiu entrar. Os atrasados. Ela morre de medo. Mãe, vamos... É um domingo, né, o PAS, ela vai fazer só PAS. E o Enem ela vai fazer como treineira. Mas assim, mãe, vamos botar o alarme. A gente pode dormir na casa do vovô, que é mais perto. Então, já tá toda preocupada. Uma estrutura. Isso já gera ansiedade também. Certamente não vai dormir tão bem. Então, é isso. Tentar criar um ambiente seguro para que ela consiga compartilhar e para que todas essas ansiedades, tentar identificar qual que é a sua ansiedade. É perder a prova? Então, a gente vai se resguardar. Pode dormir na casa do vovô, pode tentar dormir mais cedo, né? Pode botar 3 alarmes, pode pedir para a moça que trabalha lá em casa acordar a gente. Então, cercar essas ansiedades com providências práticas para que a gente possa, tanto nós pais e, né, os nossos filhos se sentirem mais seguros. E o que eu sempre bato na tecla aqui, que é divida as suas angústias de pai e mãe com a escola. E assim, estimule que os seus filhos façam o mesmo, que eles recorram à escola, como você estava falando, recorram ao que a escola tem de estrutura e que você consiga estar num ambiente que você veja que seu filho está sendo acolhido nessas necessidades. Não só nas necessidades acadêmicas e pedagógicas, mas nas necessidades dele como ser humano, nos medos, nas angústias, para que ele consiga ser abraçado de uma maneira, assim, completa dentro da escola. E isso não é besteira, não é mimimi, isso é muito necessário. E eu acho que chegar nesse ponto numa escola que consegue equilibrar esses dois lados de uma maneira eficaz, aí eu acho que a gente acerta em cheio na instituição, com certeza.
Muito bom, hein? 12h53. Essa foi Bia Albuquerque, que está sempre com a gente aqui às terças-feiras, falando sobre educação, relação entre pais, filhos e escola. A gente fala sempre aqui também. Bia, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até, Ari. Boa semana para todo mundo. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.